Então, ao longo da nossa disciplina, nós começamos falando sobre a questão de morfologia das plantas, sobre o gênero, né, as diferenças onde nós encontrávamos entre as plantas gramíneas e as plantas leguminosas. Depois nós fomos desenvolvendo sobre as características, os métodos de pastejo, os sistemas de pastejo. Fomos falando um pouquinho sobre esses cálculos, falamos sobre outros fatores e que tudo, né, nos levava até mesmo o sistema do método de conservação, né, dessa pastagem, para que fosse servido aos animais como uma espécie de volumoso, né? Ali como o feno, a silagem, as suas características, o modo de fazer, as etapas que nós teríamos então para fazer e tudo mais. E a partir deste momento de hoje, nós vamos falar também de uma continuidade de sistema de conservação. Mas no caso, a conservação que nós vamos falar a partir de agora seria uma conservação propriamente dita do sistema como um todo. Vamos falar então das pastagens, de um processo de recuperação, de um processo aí de degradação que acontecem pela forma de manejo. Ao longo das aulas, vocês podem ter percebido que a gente falava assim, olha, se isso aqui for feito dessa forma, isso pode levar a um processo de degradação, isso pode levar essa pastagem a se perder. Então, o produtor ele vai levar um prejuízo com esse tipo de continuidade de atividade. E assim, nós estamos falando de várias situações que nós vamos recorrendo a um processo de dizer, né, que poderia, então, degradar. Então, nós chegamos hoje para nós falarmos, então, de degradação, né, de degradação das pastagens. E falando de degradação, como que seria a possibilidade para nós recuperarmos tudo aquilo que nós acabamos perdendo, né, em termos de qualidade, em termos de uma área como um todo que nós vamos verificando isso daí. O que eu posso fazer? Quais são as medidas que eu posso tomar? Lógico que isso também envolve outros fatores, né? Que a gente também precisa observar, como fatores ambientais, etc., dependendo da atividade que nós temos. Bom, depois que nós entrarmos nessa fase, nós vamos entrar então num processo de, como recuperação, de verificarmos lá como nós fazemos o processo de adubação e vamos fazer aquelas questões lá dos cálculos que nós falamos que iríamos fazer, tá? E, consequentemente, dar continuidade a todo o processo, né, que nós vamos para finalizando aí, então, a disciplina. Estamos ainda de falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas, vamos falar um pouquinho de doenças, mas eu vou deixar isso um pouco para o final, para que a gente possa ter uma sequência meio lógica daquilo que nós estamos, então, fazendo desde o começo da disciplina. Eu mandei para vocês, né, no grupo, e também já coloquei lá no portal do aluno, o material de feno, material de silagem, atividades de feno, atividades de silagem. Hoje eu enviei para vocês a apostila sobre degradação, a apostila da Embrapa, muito interessante, falando sobre esses fatores, né, que nós vamos discutir aqui também em sala de aula. E se vocês, né, tiverem a oportunidade, gostaria que vocês pudessem ler. E até, lógico, até o final da semana, ou até mais tarde, antes da próxima aula, eu já coloco também no portal e as atividades desta aula de hoje, tá bom? De hoje e as aulas subsequentes a essa daí. Vou mostrar para vocês aqui, então, o compartilhamento de tela, para que a gente possa, então... aqui tem uns fatores muito interessantes. Vocês estão vendo o slide aí? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Apareceu? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de degradação de pastagens, a situação atual e esses conceitos. Como nós vemos já dizendo, né, ao longo da nossa disciplina, o processo de degradação de pastagens ele é comum de ocorrer, principalmente por fatores relacionados a manejo, né? Tem pessoas que, mesmo com o passar do tempo, continuam utilizando os mesmos métodos, utilizando ainda um superpastejo, né? Uma quantidade de animais excedentes a que aquela pastagem ela pode suportar. Não se preocupam, né, com a exploração dessa pastagem, se preocupando com a adubação, se preocupando com as condições que ela está estabelecida e etc. Então, isso acaba sendo bem importante
né, da gente poder observar isso daí ao longo do tempo, né, de tudo que nós precisamos de fazer, certo? Ixi, não precisa de colocar isso tudo não, menino, vai lá. Só um pouco, gente. Deixa gravando, vou falar aqui. Pronto, foi. Vamos lá. Então aqui a primeira pergunta que a gente vem, né, e vê e precisa de falar é sobre isso daqui. De que maneira manejamos os nossos pastos? Como que nós estamos percebendo esse processo de manejo? Bom, queimando de maneira geral os pastos, as árvores, ainda temos locais onde há, de uma certa forma, a utilização de queimada para controle de pastagem? Ainda temos lugares, né? Como eu falei para vocês, mesmo passando pelos estados, né, do Mato Grosso, a gente verificava as pessoas utilizando ainda como forma de organização, manejo de pastagem, queimar. Ou a gente vê aqui, né, nossa região, no estado, ou este ano nós tivemos aí um grande pico, são queimadas que acontecem de forma natural no período mais seco do ano, né? Então a gente tem esse grande problema. Ou a pergunta era, adubando, corrigindo e respeitando a planta. Será que nós estamos realmente olhando quais são as necessidades que essa planta tem? Qual que é o tipo de solo que essa planta está? Qual que é a fertilidade desse solo? Se aquelas condições climáticas daquele ambiente que nós estamos plantando, ela é favorável ou ela não é favorável para aquela planta? Então, como que nós estamos manejando o nosso sistema? Quais são os critérios que nós estamos estabelecendo e o que nós temos verificado ao longo do tempo? Então, o que nós podemos obter? De um lado, nós temos uma pastagem bem manejada e do outro lado, o que nós temos? Né? Pastagens de baixa produtividade e pastagens degradadas por questão de não serem manejadas. E o que nós conseguimos perceber com isso? Que ao longo dos anos, né, nós vamos vendo a pecuária perder espaço, né, o local de pastagem, o local de pecuária, perdendo espaço para a agricultura, né, para a abertura de novas áreas. E vemos também vários produtores tendo prejuízo na atividade. Por quê? Por causa dos altos custos que ele tem com suplementação, devido aí ao mau manejo que este mesmo possui nas suas pastagens. Olha para a gente ver, gente, cerca a cerca, lado a lado, né? Só para a gente não falar assim que é um fator muito inerente. E olha só para a gente verificar mais uma situação. Aqui nessa imagenzinha de baixo, vamos perceber quantos animais você vê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animais. Você acha, só olhando a condição que está essa pastagem, né? Como que está essa pastagem? Você acha que este campo aí comportaria 7 cabeças por hectare? Então a gente já pode perceber vários fatores aí que causam e estão levando este solo, levando estas áreas a um processo de degradação. Sem esses ganhos, para se obter a mesma produção, o adicional de 525 milhões de hectares teriam sido incorporados à produção. Basicamente, esse aqui foi um slide tirado do slide da Embrapa, e ela estava trazendo todas as perspectivas que nós temos dessas questões que nós estamos falando, referentes à redução de áreas, né, que deixaram de ser aí incorporadas às áreas de pastagem, por questão de não se ter produções adequadas, né, neste fator. Então você acaba perdendo esse espaço, perdendo essas áreas e, consequentemente, né, grandes prejuízos a gente tem estabelecido aí nos lugares. Então, o que seria a questão da degradação? Seria um processo de perda de vigor e de produtividade. Isso nós chamaríamos de quê? De degradação. Um processo de degradação
das áreas, né, que contém pasto. Esse processo que a gente vai observando, perda de produtividade, ou seja, aquele capim ele já não consegue mais, naquelas condições, expressar o seu potencial, ou o potencial que vinha produzindo em anos anteriores, né? Então, isso daí você não consegue. E o processo de vigor seria realmente você não ter mais plantas tão vigorosas, ou plantas que ocupam e possuem um destaque referente a tudo que ela condiciona e consegue, né, comportar. Por exemplo, quem sofre a maior interferência do processo de degradação de uma área? Os animais, né? Os animais que estão presentes nessa área, que são, de uma certa forma, a nossa forma de ganho. Porque nós não vamos ganhar dinheiro, basicamente, com o nosso pasto. Nós vamos ganhar com os animais que nós colocamos neste pasto. Então, quando nós temos áreas degradadas, nós estamos perdendo em dinheiro, os animais estão perdendo pelo sofrimento que eles de uma certa forma, vão se ocasionar. Se nós vamos olhar para esta imagem, por exemplo, olha ali, né? A gente já tem áreas totalmente compactadas, áreas que estão expostas, né, ao solo exposto, que já não tem mais cobertura vegetal, e, consequentemente, perdas aí muito drásticas durante o processo, né, que a gente vai organizando, né? Então, isso é um fator aí que a gente precisa de verificar, de certa forma. E quando nós falamos aí também de degradação, nós temos que levar em consideração que degradar, o processo de degradação, é onde você não tem mais a possibilidade de recuperação natural. Ou seja, naturalmente, se você deixar naquela condição, aquela pastagem ela vai então se revigorar e vai voltar a condições iniciais. De forma alguma. O que você vai encontrar aqui agora é descer de ladeira abaixo. Cada vez mais você vai ter uma dificuldade, né, de recuperação. Né? Você não vai conseguir mais então ladeira abaixo. E um dos fatores que mais preocupa seria o processo evolutivo disso daí. Porque quando você passa do processo de degradação da planta em si, você já começa a degradar outras partes, como, por exemplo, o solo e os recursos naturais. Então, você vai dando, né, como se fosse um processo de avanço dessas condições de degradação o tempo todo. E, lógico, nós temos que ver aqui a questão que boa parte dos processos degradativos eles estão relacionados a um manejo inadequado. Inadequado do quê? Do tipo de pastejo, do sistema de pastejo, da quantidade de animais que estão nesse sistema de pastejo, da adubação dessa forragem, da própria forragem que já não tem mais condições, né, de se estabelecer ali e poderia ser, de uma certa forma, renovada, e a gente vai verificar essas diferenças. Então, enfim, né, todo um processo aí meio que drástico e complicado de se entender, como diz a música do Zezé de Camargo e Luciano. Uns fatores, né? Escolha da espécie. A escolha da espécie, como nós falamos, que tem características que não são ideais para aquele local, condições dessa espécie que não consegue, de uma certa maneira, fornecer a quantidade de material necessário para alimentar o rebanho, a quantidade de rebanho, que não conseguem, enfim, diversas maneiras. O processo também de formação inicial, algum tipo de erro que pode ter acontecido lá no processo de estabelecimento dessa pastagem, seja no plantio, seja na adubação, seja no controle de alguma espécie de plantas, na dessecação anterior à incidência, ou mesmo de adubação, não só das necessidades dessa planta, mas também das necessidades específicas específica do solo, né? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado para que a gente possa então não faltar ou não falhar quanto a esses fatores, né? Existe também aqui, ó, uma outra definição, que é a definição mais utilizada, que a gente vai encontrar, por exemplo, naquele material que eu enviei para vocês, né? Que diz o seguinte: degradação de pastagens é o processo evolutivo, ou seja,
A cada período de tempo, você vai tendo como se você fosse descendo um vão de uma escada, né? Ou seja, você vai tendo algumas situações, algumas situações, problemas que ainda vão acarretando aí um processo de dificuldade e ainda mais perdas. Então, é um processo evolutivo de perda de vigor, perda de produtividade e perda de capacidade de recuperação natural das pastagens para sustentar os níveis de produção. Ou seja, já não consigo, em termos de produtividade, fornecer a mesma quantidade de material que eu fornecia anteriormente, necessitando, então, de uma intervenção, porque esta pastagem ela está degradada. Então, degradação de pastagem é um processo evolutivo de perda de vigor, de produtividade e de capacidade de recuperação natural, ou seja, naturalmente eu não vou conseguir mais que elas forneçam da mesma forma que estavam fornecendo, para sustentar os níveis de produção e também os níveis de qualidade exigida pelos animais. Assim como o de superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e invasoras, né? Então, se nós formos olhar, por exemplo, a imagem anterior, se nós tivermos ali uma exposição do solo, como a gente está vendo, a gente sabe que as plantas daninhas elas se encontram num processo de sementes no solo, mas se encontram num processo de dormência, que elas se encontrem em uma condição que elas possam, de uma certa forma, germinar e se estabelecer. E elas, né, elas têm uma capacidade muito maior do que as plantas comuns ou as plantas forrageiras de crescerem em condições adversas. Então, por exemplo, se a dificuldade que a planta daninha tinha era de sol, deu sol ali, aquela planta ela vai surgir. E aquela pastagem ela já não vai ter mais capacidade de competir com a planta daninha, ou de cobri-la, ou enfim, de uma forma que possa não atrapalhar no manejo. E, né, culminando com a degradação avançada dos recursos naturais em razão de manejos inadequados. Então, isso acaba, né, com os processos. Então, a gente for verificar aqui, ó, olha como que nós poderíamos ver algumas causas aí relacionadas ao processo de degradação de pastagem. Vamos olhar aqui primeiro, essa primeira imagem, remoção de vegetação natural. Então, quando você vai abrir uma nova área, principalmente para você, tanto faz em consideração de pastagens ou mesmo de culturas comerciais, né? Commodities, quando a gente vende aquele produto, como eu falei para vocês, as pastagens nós vendemos a carne, né? A gente faz uma remoção da cobertura vegetal natural que está presente, para que a gente possa manejar esta área. Como manejar, né? Fazer ali um processo de correção da fertilidade do solo, de, né, se esse solo ele está solto, se não está, se está compactado, se não está, fazer um processo de estorramento, enfim, todos os manejos que a gente precisa para estabelecer, né, uma área inicial. Depois, né, que está estabelecido, a gente faz o quê? A introdução e utilização das pastagens que foram cultivadas e foram produzidas nessa área. E a partir do momento que nós começamos a utilização dessas pastagens, é interessante a gente falar daquela questão, né, que a gente retira o material, deposita esse material em outro lugar, ou até mesmo a planta, né, vai se renovando ali, até que ela chega a um momento devido às condições adequadas, inadequadas, as condições inadequadas que a gente tem, então a gente vai vendo que vai dando problema. Como, por exemplo, nessa terceira imagem, o que nós verificamos? Um manejo inadequado. Superpastejo, uma quantidade de animais que não suporta, né, que essa pastagem não suporta, e aí você tem várias dificuldades, né, quanto a isso. Uma quantidade de animais excessiva. Vai gerar o quê? Processo de degradação, porque os animais eles vão consumir uma pastagem maior que o processo que essa planta, né, ela precisa de tempo para rebrotar. Então, acaba que dá esse problema.
Falta de adubação de manutenção, né? Depois que você estabeleceu, você precisa ficar acompanhando o processo evolutivo disso daí, das manutenções, da adubação, para que a gente possa, então, fazer a coisa de maneira correta. E no a quarta imagem, a gente já consegue verificar uma pastagem degradada. Basicamente, o que a gente vê na imagem, comparando a imagem 2 com a imagem 4, a gente vê uma quantidade bem menor de plantas, né, de pastagens cultivadas. A gente vê aí uma incidência muito grande de um renascimento aí de plantas que eram anteriormente presentes naturalmente naquela área. Você vê aí uma exposição muito grande de solo, né, em locais aí bem específicos, ou seja, houve uma perda de vigor, houve aí deixar espaços muito abertos, isso possivelmente devido ao superpastejo, a retirada de plantas, essas plantas não conseguiram então rebrotar e elas levaram essas plantas à perca. Vamos também ver nessas imagens, observando isso daí, perca de solo através da incidência, né, da chuva sobre esta área. A gente vê então perca de solo, compactação do solo, né, uma vez que você não tem essas plantas para amortecer a presença dos animais ali, erosão e, lógico, né, que a gente também vê nessa imagem, proliferação de invasoras. Então, o crescimento desordenado de plantas que atrapalham, né, todo o desenvolvimento do campo. E como a gente vem falando para você, eu venho falando para vocês que o processo de degradação de pastais, ele é ladeira abaixo, né? Então, a partir do momento que você deixa de cuidando de um fator, você vai agravando com outros fatores, né? E, consequentemente, você tem uma perda muito grande. Então, aqui a gente tem a produção da pastagem, ocasionada aqui pelo eixo Y, pelo tempo aqui no eixo X. A gente vê, né, a formação dessa escadinha, né, que eu falei para vocês aqui, ladeira abaixo, né, que são, cada desses aqui representa, então, um processo de perda ou um processo que a gente está verificando dentro, né, dessas situações. Então, a gente tem aqui uma divisão entre fase de manutenção. O que seria isso? Dentro desse processo aqui, de fase de manutenção, se eu entrar com alguma medida corretiva ou uma alteração do manejo daquela área que eu estou utilizando, consequentemente, eu posso ter uma resposta de você recuperar a sua área. Então, isso está relacionado com a fase produtiva, e essa fase de manutenção está basicamente relacionada com a perda de nutrientes, nitrogênio, fósforo, entre outros, né? Nós vimos lá a importância que algumas espécies elas tinham de determinados nutrientes. Então a gente consegue, de uma certa forma, fazer um processo de recuperação aí da produtividade, do vigor dessas plantas e reestabelecê-las novamente em campo, tornando novamente produtiva, tornando novamente atrativa aos animais. A gente tem todo esse processo. Depois disso, né, se a gente não entra com o processo de correção, a gente vai descendo mais vãos dessa escada. Então, a gente vai tendo perda de produtividade e qualidade. Bom, se eu tenho aqui a perda de vigor, né, de uma planta que estava vigorosa, que conseguia, de uma certa forma, ter um processo de rebrota, que conseguia estar ali mesmo em algumas condições adversas que não eram favoráveis para o seu estabelecimento e a sua permanência, logicamente, quando eu perco o vigor, eu estou dando entrada para que eu tenha invasoras, pragas e doenças. Essas plantas vão ficar muito mais susceptíveis a isso aqui. Então, a gente pode observar que é ladeira abaixo. É como um processo de doença que não é cuidado, né? Às vezes você está com uma gripezinha, é só uma gripezinha, você não toma o chazinho lá da farmácia lá da esquina da sua casa, e aí eu nem tomo o xarope da sua avó, né, que sua avó fez tanto carinho para você e te ensinou a fazer, mas os netos nunca quiseram prestar atenção, e agora a avó morre e fica os netos sem xarope. Estou falando da realidade da minha família. E o que vai acontecer? De uma pequena gripezinha, você pode evoluir para uma gripe maior, para uma situação de pneumonia, e assim você vai ter um quadro evolutivo infeccioso, porque você não teve um processo de cuidado. Então, aqui da mesma forma. Então, perdeu vigor,
vai perdendo vão entrando outros fatores que a gente anteriormente não precisava de preocupar. Então, basicamente, aqui a gente entra na fase de degradação dessa pastagem, né? Perda de produtividade e perda de qualidade. Produtividade de quantidade, qualidade de qualitativo, né? Quantitativo e qualitativo. Então, a gente vem para a degradação dessa pastagem. E quando a gente verifica, a gente vai descendo mais um degrau, quero voltar só no slide anterior, a gente vai verificando esse estado aqui. Então, a gente tem aqui o estado da degradação da pastagem, né? E nesse estado aqui, a gente também está com a degradação da pastagem, mas a gente está evoluindo para uma fase final, que já é a degradação do solo. O que nós verificamos? Compactação e verificamos também a erosão. Por isso que aqui, ó, esse vão ele já nem está mais completo mais. Porque nós estamos perdendo o solo. Já estamos degradando o sistema solo. E se eu consigo degradar ali o solo, eu também estou degradando a questão de água. O que eu digo para vocês? Se uma pessoa, ela deixa, basicamente, o seu solo, a sua área chegar nesse estado, essa pessoa ela tem que deixar a atividade urgente, deixar a atividade e procurar outra coisa, porque aquilo lá não é para ela fazer. Porque, além de perda financeira, o prejuízo que essa pessoa está trazendo para o ambiente, de uma forma geral, não somente prejudicando a sua área, mas toda a sua região, é inúmero, né? É muito grande. Então, essa pessoa ela tem que deixar a atividade urgentemente, pelo amor de Deus. E aí nós temos algumas formas de nós, então, verificarmos também se a nossa pastagem ela está tendo aí os efeitos, né, que esse início de degradação ele pode vir a causar, né? Então a gente avalia de algumas formas. Então aqui a gente tem algumas ações práticas culturais que acontecem no momento que a sua pastagem ela entra num processo de degradação e você tem como resposta a biótica e o manejo animal. Então, por exemplo, quando você tem queda do vigor e da produtividade, consequentemente, o que você vai ter? Um efeito redutivo na capacidade de suporte. Se aquela pastagem ela suportava 4 unidades animais, agora está suportando só 3, ou está suportando só 2 unidades animais. Ou seja, ela perdeu a sua capacidade devido à redução produtiva. Segundo, quando você possui queda na qualidade nutricional, qualidade nutricional, já não consegue mais fornecer a quantidade de matéria seca, não consegue mais ter a mesma quantidade de proteínas e de nutrientes específicos, efeito no ganho de peso animal. Porque o animal ele vai comer e não vai sentir, né, aquela ganho de peso. Ele ganhava 700 gramas, 300 gramas por dia, ele vai estar reduzindo isso daí. Então, acaba reduzindo e muito. E, consequentemente, né, quando eu tenho esses efeitos, eu vou ter uma degradação dos recursos naturais. Como, por exemplo, o fator que nós falamos, que estava ligado ao fator solo e água. Então, aqui a gente tem as causas mais importantes da degradação. Essas causas mais importantes da degradação, elas estão relacionadas a todos os fatores que a gente for organizar. Tanto ao fator planta, como ao fator solo, como ao fator ambiental, como ao fator manejo. Então, a gente precisa verificar cada um desses fatores para a gente ter uma conclusão concreta daquilo que nós estamos verificando de dano. Então, o primeiro aqui, seria germoplasma inadequado ao local. O que seria isso? Germoplasma inadequado ao local. O tipo de planta, o tipo de variedade, a genética presente nessa variedade, ela não é compatível com a área que ela foi implementada. Ou seja, ela exige um outro tipo de solo, ela exige uma outra quantidade de água, ela exige um outro nível de fertilidade do solo, que não é aquele ao qual ela está inserida. Então, você tem uma dificuldade aí, devido a um ponto de degradação, seria isso. A planta não vai conseguir responder porque os fatores
aonde ela está inseridos, não são os fatores adequados para ela, porque ela não é adequada àquele local. Por isso que a gente verifica, né? É mais fácil a gente verificar isso, lógico, em questão de plantas que são cultivadas. Quando eu falo isso, eu falo soja, milho, que a gente vê lá aquela questão de 6,2, 7,3, 5,5, que é a distribuição regional e local dela. Mas aqui a gente tem a questão da edibilidade de cada planta, né? Em questão de drenagem de solo, então em solos mais fracos, solos menos fracos, então a gente verifica isso daí e precisa dar mais atenção. Processos também de má formação inicial, mesmo que você tenha feito a escolha correta, a opção correta daquela planta para aquele local, ela está certa, ela pode ser implementada ali. Lembrando, né, que a gente tem aquelas plantas que são de clima temperado e de clima tropical, tem essas diferenças. Por isso que a gente verifica muitas vezes a região sul com uma quantidade de cultivares diferentes da que são utilizadas por nós aqui no centro-oeste, por exemplo. Mas a gente vê aí uma má formação inicial. Durante o estabelecimento dessa pastagem, ocasionou algum tipo de erro, alguma coisa foi feita de maneira incorreta, ou pela ausência, ou então pelo mau uso. Isso está relacionado à prática de conservação, seja de conservação de material vegetal, de conservação do solo e também de preparação do solo. Às vezes, passou uma quantidade de grade ou, enfim, material do implemento que ele utilizou, mais vezes e acabou, ao invés de contribuir, reduzindo. Não foi feita de maneira correta a correção da acidez ou adubação, ou às vezes nem foi feito isso daí, né? Então a gente precisa muito de fazer este processo. Quando a gente estava aqui, eu não sei se vocês começaram a escutar aqui, nós estávamos conversando, tanto eu como o Rafael, né? Nós estávamos falando sobre isso. Ele me falou assim, sobre a possibilidade, um produtor, ele tinha pastagem na área e ele transformou essa área em lavoura. Aí por que ele, no lugar dele aproveitar o pasto, ele desmanchou o pasto? Porque a gente precisa de verificar todos esses pontos. E aí a gente precisa de verificar como que está o estado de condição desse solo, como que está a acidez, como que está o nível de compactação, como que está tudo. Então, dependendo, o que a gente precisa de fazer? É retirar todo aquele material e mexer realmente para que a gente possa estabelecer, né, novamente. Ou problema também da ausência ou mau uso de sistemas e métodos de plantio, né? Às vezes a forma que aquela cultura ela foi implementada na área, ela não, de uma certa maneira, não foi correta, né? O método utilizado não foi muito bom. E o manejo animal na fase de formação, às vezes não respeitando, né, o período de entrada dos animais pós, né, a implementação, ou a quantidade de animais que foi estabelecida inicialmente foi maior que as demais, né, o peso não foi distribuído de maneira uniforme. Então, vários fatores aí. E também, nós temos aqui outros problemas causados também, que é o manejo e práticas culturais. Como já começamos falando da disciplina, o uso de fogo como rotina. Quando você coloca fogo, o que você está fazendo? Você está destruindo inteiramente todo o seu material que está presente na área. E, consequentemente, você aumenta a temperatura, mata a microbiota, a microfauna, a microflora. Microfauna, não existe microflora no solo. A microfauna do solo, os micro-organismos que estão presentes, todo o seu sistema que está ali. Você acaba também, devido ao processo de temperaturas elevadas, levando à precipitação de alguns nutrientes que estavam presentes no solo. E, consequentemente, tudo isso acarretará perdas na sua lavoura de pastagem. Outros seriam métodos de pastejo, épocas e excesso de roçagens, né? Então, não respeitou aí o período de descanso, não respeitou aí a altura de entrada e a altura de saída,
Ou também um fator que ocasiona, que é de grande responsabilidade, que é uma coisa muito simples de se resolver, a ausência ou uso inadequado de adubação de manutenção. A adubação de manutenção é aquela adubação correspondente à quantidade que você colocou no sistema e que você está tirando do sistema. Então, você tem que repor a adubação de manutenção. E muitas vezes o produtor ele implementa uma área e por falta de orientação técnica acaba não fazendo adubação de manutenção dessa área, né? Então ele inicia a adubação lá e fica por 20 anos, né? Sem fazer nenhum tipo de operação relacionada a isso daí. Então isso acaba virando uma grande zona. Outro, ocorrência de pragas, doenças e plantas invasoras, muito comum. As plantas daninhas, como a gente sabe, né, a gente tem uma dificuldade maior de controle devido à questão de competitividade, né, com as próprias plantas que são cultivadas. Temos aí a presença de doenças e de pragas, né, que de uma certa maneira elas evidenciam aí o processo de perdas. Outra situação também é o manejo animal, com excesso de lotação, a quantidade de animais, a gente está falando sobre isso. E sistemas inapropriados de pastejo. Lembra que nós tínhamos lá, quando nós falamos que nós tínhamos plantas adequadas para o sistema rotativo? Outras plantas já não conseguiriam, né? São mais, não adequadas, ideais, né, para isso. Por questão do seu processo de rebrota. Quais são essas plantas? Então, a gente tinha isso daí. A ausência ou aplicação incorreta de práticas de conservação do solo após o uso relativo ou uso prolongado de pastejo. Então, a gente deixa o solo descoberto, né? E de forma que o solo descoberto, você acaba deixando que a incidência de chuvas aconteça sobre essas áreas. Você deixa não, né? A incidência de chuvas acontece sobre essa área e aí ela vai carregando partículas, né? Devido aí um processo de você não fazer curvas de nível, então a água, às vezes, por estar compactada, a área está compactada, não consegue infiltrar no solo e fazer um processo de percolação ao longo da camada de todo o solo. Então a gente tem aí pequenos desafios, né, que a gente precisa de vencer. Então, manejo animal, e já resumindo, né, um dos motivos de grande perda está relacionado a esses dois fatores. Temos outros, mas basicamente o que a gente tem está relacionado a esses dois. Manejo animal com excesso de lotação e também ausência ou uso inadequado de reposição de nutrientes. Isso daí é fatal, né, para uma pastagem. A pastagem degradada. Quando, então, eu verifiquei lá, né, nós fomos falando aqui anteriormente, eu falei de causas, e fomos falando algumas maneiras de nós verificarmos a influência, né, se essa pastagem realmente seria no processo, através de verificação no efeito da capacidade e no ganho de peso animal. Mas também existem outras formas aqui que a gente precisa de verificar quando nós precisamos de interferir nessa área. Quando que eu preciso de, então, manejar? Eu preciso de chegar ali e fazer alguma coisa, porque senão já era. E aí, esquece, né? Primeiro, disponibilidade de forragem, capacidade de suporte, ganho de peso, alteração na fertilidade do solo, propriedades físicas e invasoras. De maneira geral, quando eu verifico esses fatores, aí eu preciso de intervir e dar uma entrada. Primeiro, quando a produção não reage à vedação, mesmo em condições favoráveis. Lembrando, o que é vedação mesmo? É o processo de diferimento. Separa uma área, deixa aquela área lá, para que eu possa servir para os animais em um momento oportuno, quando não tivermos mais condições. Ou processo de diferenciação em pé, né, que nós já verificamos lá. Então, você tem condições favoráveis para que aquela planta desenvolva e você não tem condições favoráveis. Opa, alguma coisa de errado está acontecendo. O sinal amarelo já ligou. Capacidade de suporte. Para a mesma pressão de pastejo,
cai a lotação animal, 1,5 para 1 unidade animal. Então, já perdi. Então, opa, vamos verificar. Não é a condição climática que está influenciando, não é a época, né, que não foi favorável. Vamos entrar, então, com alguma intervenção. Ganho de peso. Para a mesma pressão de pastejo, o ganho individual decresce, ou seja, os animais eles reduzem a quantidade de ganhos diários, em gramas por dia. E alterações como deficiência de nutrientes, compactação e erosões que foram notadas nessa área. Significa que, de alguma maneira, nós estamos tendo problemas. E, né, invasoras. Surgimento eventual de pragas, cigarrinhas, cerveja de castanhos, cupins e etc. Então, pode recorrer que o trem está feio. Aqui, nós temos nesses slides posteriores alguns possíveis indicadores de degradação. Por exemplo, da planta, a cobertura vegetal, forrageiras, invasoras, porcentagem de sólidos cobertos, porcentagem de volume, né, número de espécie, o vigor de rebrota, a taxa de crescimento, se a produção das raízes, né, por área, a distribuição dessas raízes ao longo do perfil. Porque que a gente sabe? Quando a planta ela passa por algum tipo de estresse, que pode ser ocasionado aí por N fatores, ela para, de uma certa forma, alguns crescimentos, né? Por isso que a gente não vê desenvolvendo essa planta para cima ou para baixo. Por isso que a gente verifica aqui, total, verificação da raiz, total, comprimento, área, distribuição do perfil, porque a gente vê que a planta está lá, mas ela está investindo em outras condições. Outra situação seria mesmo o valor nutritivo, né? A presença dos nutrientes para a dieta animal e até mesmo a exigência para a nutrição da planta. Se eu verifico lá, for verificar no solo as condições, ou mesmo fazer uma análise foliar, eu verifico que a quantidade que eu preciso é infinitamente superior, né? Eu estou verificando que está alguma coisa errada. Outro fator que a gente pode verificar também é o solo, porque o solo vai expressar expressa bastante isso daí, né? Por isso que o solo precisa ser muito bem manejado também. Então é um conjunto de fatores, não é só um que a gente precisa observar. Então, quando a gente tem algum tipo de alteração na propriedade física, como resistência à penetração, você não consegue perfurar esse solo com a mesma facilidade que você tinha anteriormente. A densidade, ou seja, o volume que ele está ocupando hoje é bem menor, né? Então, eu tinha um solo que preenchia 1 metro cúbico, agora eu estou preenchendo só metade. A taxa de infiltração, você consegue verificar que está tendo agora água, né, sobre o solo, essa água ela não consegue penetrar, ela consegue somente arrastar sobre a superfície. E diâmetros agregados aí são análises mais criteriosas, né, que precisam de ser feitas. E saturação por base, teor de fósforo disponível, propriedades químicas, né, de maneira geral, como também aí potássio e etc. E propriedades biológicas, né, qualidade da macro e mesofauna, biomassa micro e a diversidade que você tem microbiana nesse solo. Também é um fator que a gente precisa de fazer. Então, a gente precisa de verificar todos esses fatores para a gente tomar algumas decisões. Espera aí, eu vou recuperar, eu vou renovar ou eu vou reformar a minha pastagem? O que eu vou fazer com as informações que eu tenho? De acordo com a forma que está, tem condições de eu reformar? Ainda, se eu fizer uma intervenção aqui, inicial, fazendo o restabelecimento dessa produção através de adubação, através de alguns fatores, eu consigo ainda recuperar? Ou eu preciso de renovar? Ou eu preciso, então, de... esqueci a outra palavra que eu falei. Recuperar. Recuperar, renovar e reformar. Então, recuperar seria eu reestabelecer a produção com a mesma espécie. Eu vou ter condições, né, de fazer intervenções ali com a mesma espécie que está instalada ali no campo, né? Eu vou adubar, eu vou calcarear, eu vou então fazer correções, vou ali tornar aquela área com condições mais favoráveis, né? Então eu consigo recuperar. O outro processo seria
renovar. Eu vou entrar na área e vou reestabelecer a produção, só que com uma nova espécie, né? Porque aquela espécie que eu estava trabalhando, ela já não consegue mais condizer com a minha produtividade, com a produção, ou com aquilo mesmo que eu espero. Então, isso acaba tendo algumas interações. Para que eu possa fazer isso, é preciso que eu tenha um diagnóstico completo dessa área. Esse diagnóstico ele está relacionado ao sistema de produção, quais são as formas que eu vou produzir, e isso está ligado direto ou indiretamente ao ganho animal, ou ao ganho de massa, ou toda forma, e ao histórico da área, né? Quais são o comum, né, de maneira geral, em todos os processos. E o que a gente faz? Recuperar é eu não trocar de espécie. Eu tinha uma espécie e eu consegui, com alguns manejos, estabelecer essa espécie, restabelecer essa espécie, né, da mesma forma. Então, eu estou recuperando a minha pastagem. Renovar a pastagem acontece quando eu faço um processo com uma troca de espécie, né? Eu tenho aqui uma pastagem, que ela já não está mais sendo adequada, né? Então eu vou fazer uma troca, né, de planta. E reformar é consertar parte da pastagem. Ah, mas consertar uma parte da pastagem não podia entrar em recuperar? Poderia. Só que o reformar aqui, eu estou querendo relacionar com você o seguinte: você possui áreas que você tem diferenças de solo, diferenças de alguns fatores edáficos, climáticos, mesmo no mesmo município, e que você pode, né, por exemplo, você tem locais em que está mais compactado do que outros. Então você pode reformar somente locais que estão compactados, não precisa mexer às vezes naquele que não está, porque aquilo ali está desenvolvendo bem, está suprindo as necessidades, está totalmente adequado, já que a outra parte não. Então você pode fazer uma reforma, né, de uma certa forma. Reforma, né, é você fazer algumas condições, né, para que você possa modificar, mas vai ter algumas mudanças, mas o princípio básico está da mesma forma, tá bom? Aqui, essa reforma, né, ela pode ser sem a destruição das invasoras, né, tendo aí uma boa processo de formação, sem invasoras, com o solo coberto, sem erosão. Aí a gente vai lá e faz uma análise de solo, faz essa correção superficial, com o uso de calcários, isso, de adubo, né? Verifica aí os manejos que a gente pode restabelecer, os nutrientes que estão faltando, e faz um processo aí sem que eu tenha que destruir, né, minha vegetação. Aí, se eu tenho, e posso renovar, né, eu posso renovar, né, o meu solo aqui. Recuperar. Aqui, quando eu vou ter que, né, destruir, eu vou ter que fazer o processo. Aqui com destruição parcial, né, eu vou ter ali dessecar, tem que uma área ter de compactação, fazer correção. Aqui a sugestão é que faça uma ressemeadura com milheto, que algumas leguminosas, para se estabelecer sobre a área, formar um material vegetal, e consequentemente assim você ter uma quantidade maior de matéria orgânica, e evitar que haja um processo de compactação aí neste solo, e tenha aí um reaproveitamento de todos os nutrientes que estão sendo utilizados. Ou você vai ter que destruir totalmente a sua planta, a sua área, né, com as vegetações, devido ao estágio que está mais avançado de degradação. O solo está, né, de uma certa forma descoberto, e com a presença e com o potencial de não conservação desse solo, presenças aí de cupins, formigas, invasoras, baixa fertilidade, compactação, erosão, né, e você já não consegue mais fazer a manutenção dessa espécie. Você tem que realmente fazer um processo de troca desse que está trabalhando, né?
É um sistema de custo mais elevado para que você possa fazer isso, porque é como se você fosse implementar pela primeira vez, né? E aí você pode fazer e aproveitar e trabalhar, né, com a incorporação de corretivos e fazer essa lavoura solteira ou consorciada. E, né, temos aí plantio de algumas culturas intermediárias, arroz, milho, sorgo, grãos, ou silagem, milheto, sorgo, pastejo. Então, traçar aí um novo plano estratégico, né, para a sua área, certo? Se você fosse olhar aqui agora, essa imagem, renovação, recuperação, direta ou indireta. O que vocês conseguem observar isso daqui? Isso é recuperação, isso é renovação, isso é direto, isso é indireto, o que é isso? Alguém aí me diz. Olha, professor, olhando isso aí, você está enquadrando dentro daquele slide anterior da imagem 4. Então, isso aqui não está havendo uma recuperação, né, nem uma renovação. Se for recuperação, vai ser a recuperação da capacidade nativa, né, antes de você estabelecer o processo de uma área, né? Então, isso aqui de uma forma indireta, uma forma muito indireta, né, porque você não está fazendo um reflorestamento, de uma forma indireta, aqui está se retornando, né, as condições naturais que você tinha anteriormente, devido a um processo de mau manejo da sua plantação, né, que a gente teve, no caso. Então, isso é bem interessante a gente verificar. Então, esse aqui é uma sugestão de roteiro para que eu possa analisar qual que é o estado que essa passagem está. E eu não posso somente... eu tenho que considerar todos os fatores. Então, eu vou fazer o histórico da área, o componente clima, o componente animal, o componente vegetal e o componente solo. Eu vou avaliar cada um desses componentes aqui para que eu possa dar um estado, parecer do estado dessa pastagem. Então, o histórico da área, a visão do todo, quando, como, quanto que foi implementado, quanto que foi usado disso, quanto que foi usado de insumo, quanto que foi... Então, qual que é o histórico? Tudo que foi, assim, de uma certa forma, inserido nessa área, como que foi esse processo? Então, a gente precisa de ter uma visão desse todo aí. Outro fator, componente clima. Qual que é o regime de chuvas? Quando que chove mais? Quando que chove melhor? Qual que é a distribuição dessa chuva ao longo do tempo? Né? Qual que é a temperatura daquela região, daquele local, daquela fazenda, daquele talhão? Qual que é o balanço hídrico que você tem lá hoje, né? Entre a questão de chuvas e não chuvas? Então, como que seria? O componente animal. Qual a categoria que você tem lá? Lactação, cria, recria, engorda, qual que é a categoria que se encaixa? Quantos animais? Qual que é a taxa de lotação dos animais? Qual que é a produção? Essa pastagem está realmente, de uma certa forma, suprindo essas necessidades? Está com a capacidade adequada? Como que está? Outro, componente vegetal. Cobertura, forragem, o solo, presença de invasoras. Qual que é sendo a produção, né? A taxa com os teores de nutrientes, o valor nutritivo dessa planta. Então, histórico, anteriormente e agora, como que está? Entendeu? Desde o começo. Então, tem um histórico dessa área. Lógico que muita coisa a gente não vai conseguir, né? Mas a gente pode avaliar como um todo agora. E o componente, a conservação do solo, o solo está exposto à erosão, o que acontece? Né? E avaliar também o processo de fertilidade, 0 a 20, 10 a 20, a 40, 0 a 10, 0 a 20, 40 centímetros, se tem compactação, se a água está infiltrando bem nesse solo, está havendo aí uma distribuição dessa água, como que está o processo. Então, é uma coisa que a gente precisa observar, e isso daí é meio que um roteirinho, né, de observação que a gente pode ter para isso daí. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a questão de pastagem, mas os critérios para correção da acidez de adubação de pastagens, que é, né, basicamente aquilo que a gente vai precisar de fazer.